mesmo gente muito experiente, eventualmente pode ter acidentes. Então, a gente tem que tomar cuidado por conta disso. Tá todo mundo ouvindo aí, não? Sim. Então ok. Sim, tudo É que a certo. gente deixa no Sim. mudo para não Só que eu não estou atrapalhar. Beleza. conseguindo tirar você da tela. Ok. Mas ele é mais importante. Não, mas, o problema é que ele está, não sei por que ele está avançando dentro do slide. Não, mas aí tu corre pro lado. Acho que tem uma opção que chama Gallery View, Speaker View. Aí eu tirei. Aí Ó. vai pro lado. Não tirei porra, não tirei nada. Ele sumiu e voltou. Ok. Mas, então, vamos começar a aula, na verdade, com uma pode ir. pergunta. A pergunta é, um paciente com taquicardia por entrada nodal que tem um AH basal de 180 milissegundos, você esperaria que após a ablação esse AH fosse para quanto? Se os residentes aí quiserem responder. Responde no chat ou abre o microfone para responder. O chat eu não estou conseguindo abrir, se quiser pôr no microfone. Tá. Tem uma história que fica melhor, não é? Depois da ablação, não tem essa? Então, a resposta alternativa é... Bota 150 aí. Está correto. Exatamente isso a gente vai ver na aula por que isso acontece. Então, os fundamentos da ablação da taquicardia por reentrada nodal que a gente vai discutir é a anatomia do trígono de Koch, os componentes do circuito da reentrada nodal, os possíveis alvos para a ablação da via lenta nodal, o significado e por que pode ocorrer uma ativação excêntrica na TRN em comum, e mais importante do que isso, como que a gente define o que é taquicardia por reentrada nodal comum e o que é taquicardia por reentrada nodal na forma incomum. O que o intervencionista ele pode fazer para evitar o bloqueio AV durante a ablação? Qual que é o endpoint da ablação da via lenta? Entender isso aí que o Kupchak falou, o efeito da ablação da via lenta sobre a função da via rápida e por que esse AH encurta, e o que a gente tem assim de recomendação mais atual para a ablação da via lenta. Tem alguns artigos que estão saindo assim que realmente tem algumas coisas novas e interessantes. Então, isso aqui é a anatomia do trígono de Koch, é onde que a gente trabalha para fazer a ablação da via lenta, e que talvez seja o mais importante. Essa ablação, assim, ela tem um papel anatômico muito importante. Você tem que entender a anatomia do que você está fazendo para fazer ela com segurança. Então, os limites anatômicos do trígono de Koch é o folheto septal da válvula tricúspide. O tendão de Todaro, atualmente a gente não vê ele, mas ele é uma continuidade da crista de Eustáquio. Ele está inserido nela e faz o limite posterior do trígono de Koch. O limite inferior do trígono é delimitado pelo seio coronário. Então, o que a gente tem de importante? Esse é um esquema do trígono de Koch, da anatomia dele. E se a gente vê, assim, uma coisa que todo mundo faz e que é de fato importante fazer, é marcar o RIS para fazer a ablação da via lenta nodal. No entanto, quando a gente olha o RIS, ele é uma estrutura ventricular que está fora do trígono de Koch. O que está, de fato, dentro do trígono é só o seio coronário e a via lenta. A via rápida, na verdade, ela está fora do trígono de Koch, atrás do tendão de Todaro. O que a gente tem aqui é seio, via lenta, e, teoricamente, nessa região, no meio do septo, estaria um AV compacto, que é a maior limitação dessa ablação, porque o que a gente faz para inferir segurança é marcar o sistema de condução, é marcar o RIS. E a gente infere o local da via lenta, mas a gente não tem certeza, porque o catéter ele registra potencial riciano, mas a gente não consegue registrar potencial elétrico de no AV. É por isso que às vezes você acha que está numa área segura e na verdade você não está, você pode ter um acidente. E o que vai definir que você tem uma TRN comum ou incomum? Na verdade, quando você olha assim, a literatura, tem várias definições. Eu diria que o mais importante, quando você tem um VA que é maior do que 70, é você primeiro afastar que você que você não está diante de uma via acessória, e uma vez que você afastou isso,
a forma mais simples de saber se você está diante de uma TRN comum ou incomum é ver onde é a ativação retrógrada mais precoce. O que define a TRN incomum é a ativação mais precoce na via lenta, no seio coronário. O que define a incomum e o que define a comum é a ativação mais precoce junto da via rápida. Qual que é a importância disso aí? Por exemplo, você induziu uma taquicardia que tem um VA mais longo. Você quer saber se é uma TRN comum ou incomum. Você olhando a oblíqua esquerda, você está com o seu catéter junto do septo e você tem a crista de Eustáquio, o dedão de Todaro ali. Se você vem puxando o seu catéter até que o átrio fica grande e ele cai para o septo como se você fosse fazer uma função transeptal, nesse caso você está atrás da crista de Eustáquio, ou seja, você está em cima da via rápida. A importância disso é que você compara os sinais desse eletrograma do catéter que caiu atrás do dedão de Todaro com o do seio coronário. Se o do seio coronário for mais precoce, você está diante de uma TRN incomum. Se o do átrio atrás do dedão de Todaro é mais precoce, você está diante de uma TRN na forma comum, que é a forma frequentemente encontrada em 90% dos pacientes. E com relação ao mecanismo, né? O mecanismo ele começa com a cirurgia cardíaca, com os caras fazendo crioablação. A gente tem aquelas imagens que mostram as prováveis regiões de inserção da via rápida e da via lenta. Você vê que esse negócio tem quase 30 anos. O que os caras fizeram em cirurgia aberta para tratar a taquicardia por reentrada nodal? Ele colocava um catéterzinho de crioablação naquela região em frente ao seio coronário. E o que ele observa? Ele observa uma interrupção da taquicardia após a ativação atrial, ou seja, quando vai descer. Bloqueia a via lenta quando esfria na região na frente do seio coronário. E o que a gente vê é que o intervalo VV e o AA ele vai aumentando progressivamente. Por outro lado, quando eles esfriavam atrás do tendão de Todaro, o que a gente vê? Que o bloqueio é VA, ou seja, você não tem condução retrógrada pela via rápida, você está esfriando o componente retrógrado do circuito e você interrompe nesse ponto quando você faz a crioablação atrás do tendão de Todaro. Isso aqui é uma descrição anatômica que é importante entender o seguinte: quando você tem a via lenta nodal, em 65% das vezes você pode ter uma extensão posterior da via lenta. Em raros casos, você pode ter uma extensão posterior sem ter a extensão anterior. O que isso significa? Que em muitos pacientes, para você ter sucesso, você vai ter que entrar nas porções proximais do seio coronário. Ainda com relação ao mecanismo, esse aqui é um exemplo do INCOR, acho que quem estava escrevendo a Haroldo, eu não sei que pé que está, mas que é muito interessante que você tem um paciente que você está fazendo a estimulação atrial, e de repente a gente olha aqui, o que acontece? O átrio fibrila. No entanto, quando você dá sequência no traçado, você vê que o átrio está em fibrilação atrial, mas que o intervalo HH é mantido. A conclusão que você tira é que aquilo que está assim, muito descrito na literatura, que existe um bloqueio na via final, tanto comum superior quanto inferior, em muitos casos deve ser verdade, porque você vê que a taquicardia ela continua girando no nó átrio ventricular, independente do átrio estar em FA ou não. Ou seja, você não dependeria do tecido atrial para sustentar e perpetuar a taquicardia. Esse aqui é um diagrama, um esquema, que ele mostra o seguinte: na grande maioria das vezes, 95% das vezes, se você posicionar o seu catéter na frente do seio coronário, é lá que você vai ter uma ablação efetiva, com sucesso. Por outro lado, em 5% das vezes, você eventualmente vai ter que entrar nas porções proximais do seio coronário. Em raríssimas situações, essa extensão da via lenta, por um mecanismo que a gente vai explicar, pode chegar em 1% dos casos até a região lateral esquerda. E você, nesses casos, por exemplo, vai ter que estar muito seguro do diagnóstico, ou seja, mesmo que você tenha uma inserção mais à esquerda da via lenta, se você definir o mecanismo, se você viu que a ativação retrógrada ela está eventualmente mais precoce
na região da via rápida ou do seio coronário, você tem certeza que é uma TRN, na grande maioria das vezes, você vai continuar tendo sucesso fazendo ablação na região pós-septal, como habitualmente a gente faz. Então, assim, o que a gente teria que entender numa TRN comum, né? Esse aqui é um esquema do átrio direito e do átrio esquerdo. A gente tem o átrio ventricular, o ósseo do seio coronário e a fossa oval. Aqui estaria a crista de Eustáquio e correndo junto dela o tendão de Todaro se inserindo próximo do nó AV compacto. Numa taquicardia por reentrada nodal comum, na forma comum, a gente tem a condução retrógrada para o átrio pela via rápida e a ativação ventricular pela via lenta, praticamente simultâneo, o que daria um VA menor do que 0. Esse aqui é o circuito da forma que a gente imaginaria, né? Ativação atrial retrógrada, conduzindo, né, a saída pela via rápida, ativando o átrio, a entrada da via lenta na frente do seio coronário, determinando a ativação átrio-ventricular simultânea. Então, o que a gente vê aqui? Que a condução, uma vez que você ativou o átrio, teoricamente você vai bypassar aqui a crista de Eustáquio. Só que tem algumas condições, por exemplo, que você tem uma taquicardia por entrada nodal na forma comum e você tem um VA mais longo. Ou seja, o mais precoce continua sendo aquela ativação atrial aqui atrás da crista de Eustáquio. O que determina isso? Uma ativação, por exemplo, você pode ter um bloqueio funcional na crista de Eustáquio e você tem um tempo maior conduzindo pelo átrio. Ou, eventualmente, pela parede posterior, ou ainda pela crista terminal. No entanto, essas estruturas, crista terminal, parede posterior, elas podem estar relacionadas a algum grau de condição anisotrópica. E você ter um retardo muito grande ou um bloqueio funcional. E nesse caso, para você fechar o circuito, você precisaria de ativar o átrio esquerdo. E como é que se processa a ativação do átrio esquerdo? A gente tem aqui um diagrama que mostra para a gente que na grande maioria das vezes você pode, de fato, ter uma ativação de proximal para distal, mas que a ativação do átrio esquerdo e do seio coronário, ela depende das conexões musculares entre o seio e o átrio. Em alguns pacientes, você pode não ter essas conexões na região proximal, isso é uma coisa mais lateral. E isso é o que, por exemplo, determinaria você ter uma taquicardia por reentrada nodal na forma comum, em que você tem um seio coronário com uma ativação bastante excêntrica. E se você entende o mecanismo e como é que isso aqui está girando, você vai ficar mais seguro na hora de fazer a ablação, porque às vezes você pode ter um padrão de ativação elétrica do seio coronário bastante atípico e pensar que é uma via acessória e às vezes você insiste naquilo, aquilo não dá certo. Então, uma vez que a gente entendeu aquele mecanismo, como de fato, em raras situações, né? Porque assim, TRN é um negócio muito simples, mas quando está muito difícil, você aplica, aquele negócio não dá certo, às vezes tem paciente que sai com a taquicardia de sala. Não é comum, é extremamente raro. Mas todo mundo tem aquele caso que ou às vezes faz um DAVT transitório, você interrompe o procedimento, ou o paciente, você vê que aquele negócio não ficou consistente. Então, distribuição da via para alvo, isso aqui a gente falou, e eventualmente você pode ter extensões da região posterior da via lenta que vai para a esquerda. Com relação ao diagnóstico, como que a gente vai dar o diagnóstico disso aí dentro de sala? Quer dizer, tem alguns achados que são interessantes, tanto em ritmo sinusal quanto em taquicardia. Se você, por exemplo, tem uma pré-excitação, a chance de você estar diante de uma taquicardia atrioventricular relacionada ao ROF é de 86%, mas ainda assim 10% desses pacientes pré-excitados eles têm taquicardia por reentrada nodal. Por outro lado, se você tem fisiologia de dupla via nodal, 86% das vezes o que você vai induzir é uma taquicardia por reentrada nodal. Se o ciclo que você atinge o Wenkenbach é muito longo, mais provável é que você esteja diante de uma taquicardia atrial. Essa aqui é a base fisiológica, quer dizer, por onde ocorre a taquicardia por reentrada nodal. Você depende de uma alteração no período refratário da via rápida e da via lenta que seja importante. As curvas elas têm que ser descontínuas. Aqui o que a gente está vendo? Uma vez que você aumenta a frequência de estimulação de frequência atrial, você vai chegando no período refratário da via rápida,
até que chega um momento que você tem um stop. O que é esse stop? Isso aqui é o período refratário da via rápida, e a partir desse momento você começa a conduzir pela via lenta. Qual que é a implicação disso? O que define a condução pela via lenta? O que define a condução pela via lenta, o salto e o eco, é exatamente o período refratário da via rápida. Uma vez que você atinge esse período refratário, o batimento seguinte é com aumento do intervalo AH. E como é que a gente pode ver isso, eventualmente, dentro de sala, quando está fazendo o Wenkman? É quando você tem um PR maior do que o RR, ou seja, você vai aumentando o AH, até que antes de atingir o Wenkman, o AH do ciclo que você está estimulando, ele passa o QRS seguinte. Essa descontinuidade sugere que você tem uma dupla via nodal. Um outro achado é que a taquicardia depende de um aumento do intervalo AH crítico, ou seja, quando você vê os trabalhos de 20 anos atrás, hoje a gente tem todas as manobras, mas antigamente o que o pessoal fazia é ficar induzindo, e vendo que aquele negócio sempre depende de aumentar o intervalo H para induzir a taquicardia. Aqui é um outro tipo de indução que não é tão raro da gente ver. Isso aqui é uma indução... alguém quer comentar esse traçado aqui? Não? Como é que está induzindo? Algum residente? Não? Peraí, que precisamos raciocinar aqui. Diga aí. Parece que ele fez Um duplo passo, né? um duplo passo, né? E depois fez a TRN. Estranho, né? Exatamente, quer dizer, é uma taquicardia que foi induzida com duplo passo nodal. Você tem a condução pela via rápida e pela via lenta. Atualmente, para você ter isso aqui, você tem que ter uma diferença de período refratário entre as duas vias superior a 400 milissegundos. Tem que ter uma diferença importante. Aqui induz pelo duplo passo, conduz pela via rápida, conduz pela via lenta, e na sequência tem início uma taquicardia por reentrada nodal na forma comum, a condução retrógrada pela via rápida e a anterógrada pela via lenta. As manobras eletrofisiológicas que a gente pode eventualmente utilizar, você pode encarrilhar o ventrículo e ver se o PPI menos o ciclo da taquicardia é maior do que 115 ou maior do que 110, se você vai corrigir pelo AH. Quando você tem um VA menor do que 70, atualmente você está diante de uma taquicardia por reentrada nodal. Se você induz com salto e eco, você está diante de uma taquicardia por reentrada nodal. Mas por que é importante, eventualmente, você lançar a mão de uma manobra? Porque, às vezes, você já queimou a via lenta e você dá isoprel para testar e o paciente induz uma taquicardia com VA de 0. E aí você, eventualmente, pode liberar extraestímulo atrial e ver se antecipa o RIS dentro do mesmo ciclo que você liberou. Se você antecipar o RIS no mesmo ciclo, você está diante de um ritmo juncional. Afastar a via septal se VA maior do que 70, isso aqui é uma coisa que você sempre vai ter que fazer, se induz uma taquicardia, o VA é de 100, você tem que afastar uma via acessória septal conforme as manobras que a gente vai ver depois, vai ter aula só de manobra. É importante lembrar que TRN existe as inserções esquerdas de taquicardia por reentrada nodal. Quando você tiver criança abaixo de 8 anos e você tiver um intervalo VA menor do que 70, faz manobra, porque em criança, mesmo intervalos menores que 70 podem ser relacionados a vias acessórias septais. As maiores dificuldades no diagnóstico de taquicardia por reentrada nodal é quando você tem um paciente que não tem condução ventrículo-atrial e você induz a taquicardia. Então, nesse caso, quer dizer, se você induz uma taquicardia que você não tem ritmo sinusal condução VA, as manobras vão ficar, vai ser difícil você fazer alguma manobra. E aí você vai ter que afastar a TA. Nesse caso, o que é mais fácil de fazer? Né? Se você tem uma taquicardia por reentrada nodal, o circuito está girando no nó. Então, quem vai ser o drive da taquicardia é o RIS, tá certo? Então, se você tiver uma mudança do HH antecedendo mudança no AA, provavelmente isso é uma taquicardia por reentrada nodal. O inverso é verdade. Se as mudanças no AA elas determinarem mudanças no HH, provavelmente isso é uma taquicardia atrial. E com relação a TRN comum e incomum, é aquilo que a gente já falou. O que é comum? Comum é aquilo que a ativação mais precoce é na via rápida, ou seja, você põe esse catéter atrás do tendão de Todário, daquele jeitinho, você vai apontando para o septo, quando cair, como se fosse fazer uma transeptal. Você viu que o átrio ali é mais precoce? Aquilo lá é comum, você não vai ter dúvida, independente do intervalo VA.
A incomum é quando você colocar o catéter naquela posição e ver que o átrio está perdendo. Se ele está perdendo e o seio está ganhando, então aquilo lá é uma taquicardia por reentrada nodal na forma incomum. Isso aqui é importante, quer dizer, taquicardia por reentrada nodal incomum, mascarando uma via esquerda. O que, que a gente tem aqui? Você vê que você tem uma taquicardia e você está vendo que a ativação do seio coronário ela é mais precoce que o átrio do RIS. Então, por definição, isso aqui é uma taquicardia por reentrada nodal incomum. Se você bater o olho, eventualmente, você pode pensar que isso aqui seja uma via acessória. E aí você vai ter que fazer manobra. Você vê que de 356 pacientes com taquicardia por reentrada nodal, 46, um pouco mais do que 10%, tinha uma forma atípica nesse trabalho. E que a ativação excêntrica, ela ocorreu em 20 desses 46, ou seja, não é uma coisa tão incomum e é uma coisa que a gente vê com relativa frequência quando está fazendo o procedimento. No entanto, vocês verem que a forma de fazer a ablação é exatamente a mesma. A ablação foi com sucesso em todos os casos na região póstero-septal do átrio direito. Com relação a você ter esse tipo de taquicardia, vocês podem ver que o que você tem que fazer quando você vê que a ativação ela é excêntrica é fazer as manobras clássicas para afastar a via acessória. Você libera extraestímulo ventricular em RIS refratário e vê se reseta a taquicardia, ou eventualmente você faz um pace no RIS em ritmo sinusal e afasta uma via acessória septal. Se você afastou a via acessória septal, o diagnóstico provável é que seja uma taquicardia por entrada nodal na forma incomum. Existem situações bastante raras, tá certo? Esse aqui foi a primeira descrição, que é do grupo do Nakagawa, que é de você fazer uma ablação de taquicardia por reentrada nodal com catéter aqui, ó, na região lateral esquerda. Esse trabalho aqui, ele é bastante antigo. Opa, me perdi. Ele é bastante antigo. Eu não tenho o ano aqui, mas acho que é de 98, alguma coisa assim, já tem bastante tempo. E o que ele observou, esse autor, né? Quer dizer, aqui você está com uma taquicardia com VA de 0, e aí ele posicionou, foi um paciente que ele tentou fazer a ablação na região póstero-septal com várias aplicações sem sucesso. E o que ele observou? Indo para a região lateral esquerda, né, quer dizer, baseado naquele mecanismo que a gente tentou explicar no começo, como é que você pode ter uma ativação excêntrica vindo pela região lateral esquerda, ou seja, você, teoricamente não tendo conexões do seio coronário com o átrio nas porções proximais, isso pode acontecer. E como é que ele fez essa demonstração? Com um catéter de ablação no ânulo mitral, ele liberou um extraestímulo tardio. E com isso, ele conseguiu antecipar o RIS seguinte em 10 milissegundos e o átrio seguinte também, ou seja, ele resetou a taquicardia, mostrando que aquela região estava linkada à região do nó AV. E aplicando na região lateral esquerda, inclusive, ele teve ritmo juncional com a condução retrógrada ventriculoatrial. Ou seja, você pode ter taquicardia por reentrada nodal cujo alvo seja na região lateral esquerda. E aí, o que tem de interessante? Esse mesmo grupo que descreveu aquele caso há mais de 20 anos, eles começaram a avaliar essa condição sistematicamente. E o que foi visto? Esse trabalho é do ano passado, eles publicaram no Circulation, e eles explicam nesse trabalho uma manobra que é interessante. A primeira coisa que a gente vê aqui é que entrar dentro do seio coronário para ter sucesso em ablação de TRN não é uma coisa tão infrequente. Na verdade, acaba sendo muito frequente essa condição clínica. E muitas vezes, quer dizer, como é que você suspeita que você tem uma via lenta que pode ter uma inserção mais lateral? Por que é importante saber disso? Porque às vezes tem casos que você fica aplicando e não dá certo, não funciona. E se você não lembrar desse negócio, embora seja extremamente raro, você não vai ter sucesso. Então, por exemplo, se você tem um catéter de ablação aqui na região próxima do seio coronário e você libera um extraestímulo atrial tardio e você precisa estar muito precoce, muito próximo do RIS para resetar a taquicardia,
é possível que a inserção esteja um pouco longe dessa região, esteja mais para a esquerda. Como é que é isso na prática? Então, foi uma série de casos envolvendo pacientes submetidos à ablação de TRN entre 94 e 2015, e o diagnóstico de taquicardia por entrada nodal ele foi confirmado pelas manobras eletrofisiológicas padrão. Quem foi incluído nessa amostra? Foram incluídos pacientes que, após tentativa de ablação pelo trígono de Koch e pelo seio coronário, não tiveram sucesso. Então, como é que é a técnica? Você queimou muito no seio coronário, você queimou de todas as formas da região póstero-septal, você não consegue impedir que a taquicardia permaneça indutível. O que você faz? Você faz uma transeptal e começa a explorar o ânulo da mitral. Você começa a movimentar o catéter no anel em várias regiões. E aí você começa a liberar extraestímulo atrial tardio com intervalo igual ao ciclo da TRN e vai decrementando, em torno de 10 milissegundos. E vai acompanhando o intervalo HH até haver a antecipação do RIS e o reset do ciclo da taquicardia. O local em que você liberar um extraestímulo atrial capaz de resetar a taquicardia com o maior intervalo de acoplamento possível seria o alvo para ablação. Na prática, o que é isso? Você vai liberando extraestímulo atrial tardio. Quanto menos agressivo você for, ou seja, passou o RIS 20 milissegundos, 30 milissegundos, 40, 50 milissegundos, você está sendo menos agressivo. E você ainda conseguiu resetar a taquicardia, antecipou o RIS seguinte em 10 milissegundos. Aquele é o alvo para ablação. Se chegou em 60 milissegundos, você não resetou mais, então você vai considerar 50. Enquanto você conseguir resetar com intervalos maiores, por exemplo, você resetou em 20, mas tem outro lugar que é 30. O alvo não é a região que você estava com o catéter que foi com 20 milissegundos, é a região que foi com 30. Nesse local, você começa a aplicação com 30 a 35 milissegundos. Com 30 a 35 watts. Pelo menos foi o que eles fizeram no trabalho deles. Então, aqui tem um exemplo. O ciclo da taquicardia é 395 e ele libera um extraestímulo atrial com 340 milissegundos, 20 milissegundos após o RIS. E ele antecipa o RIS seguinte e antecipa o átrio, né? Ele reseta a taquicardia. Isso lá na região lateral esquerda, tá? Lembrar que aqui já fez a transeptal e está explorando aquela região porque não teve sucesso em nenhuma outra região. Aí você mexe um pouquinho o catéter e você libera com 40 milissegundos após o RIS. Ou seja, eu sigo aqui 360. E mesmo assim, você consegue resetar a taquicardia. Se você conseguir fazer isso, o ponto que você conseguir fazer isso, o maior intervalo de acoplamento é o alvo para ablação. Vocês estão acompanhando, não? Está dando para ouvir? Legal? Tá tranquilo. Aproveitando que você interrompeu, Moa, mas você vai basicamente fazendo a varredura igual o mapeamento de uma via esquerda e vai jogando igual o mapeamento de uma via esquerda, isso. Você faz a manobra, confirmou que é TRN, ok, não está dando certo. Aí você vai varrendo o anel da mitral. Isso é aqueles casos que é o último caso, né? Depende daqueles casos que não deu certo de jeito nenhum, é uma alternativa. Murra, e eles fazem essas aplicações em sinusal e taquicardia? Em sinusal. Sinusal. Ah, tá. Ele serve para mapear, mas aplicações em sinusal, tá? Em sinusal. E como interessante o trabalho também é que como está linkado aquela região que você queima ou não, você tem ritmo juncional quando se aplica. Uhum. Que loucura. E aí, o que tem de interessante o trabalho deles? Eram 840 pacientes, e se a gente for ver isso aqui no segmento de 10 anos, quer dizer, de 840 pacientes, olha aqui a amostra, né? No total foram 10 pacientes que você precisou fazer isso. Então, se a gente pensar na nossa realidade, que a gente faz, sei lá, de 100 a 150 pacientes por ano, de repente vai ter um caso desses, eventualmente vai passar ano que não vai ter. Em todos os 10 pacientes, um extraestímulo atrial liberado próximo do ânulo mitral avançou o RIS em mais de 10 milissegundos e resetou a taquicardia. E a ablação nessa região tornou a taquicardia não mais indutível, ou seja, foi 1% do total da amostra desse grupo. Aqui a característica dos pacientes, o que é mais interessante observar, talvez, seja isso aqui. Se a gente olhar o extraestímulo que resetou a taquicardia, na maioria dos pacientes é algo em torno de 50 milissegundos, em quase todos os pacientes.
Então, eventualmente, se for assim, pensar uma forma prática de fazer, eventualmente começar a liberar extra-estímulo 40, 50 milissegundos depois do RIS e ver se você consegue resetar. E, óbvio, se você... não é um negócio simples de fazer, né? Mas é uma forma de você demonstrar. No entanto, talvez assim, a coisa que seja mais importante é aquele caso que você já tentou de tudo e não consegue, seja uma lembrança dentro do laboratório. Você ir lá para a região lateral esquerda, se você não lembrar da manobra, você começa a queimar lá, que eventualmente pode ser uma coisa que funcione, Mas por esse mecanismo. uma coisa interessante que eu acho que podia, óbvio que quando tu vai fazer manobra nos casos raros, tu não lembra, talvez fazer nos casos comuns e ver a Exato, para não esquecer. resposta, e aí tu já, quando chega o caso difícil, tu já tá mais clara, porque acho que fazer com o que a gente conhece é mais fácil, então acho que fazer essa estimulação, esse estímulo lateral com o ato tardio, mesmo nos casos que a gente sabe que no caso comum mesmo, acho que é interessante para aí virar padrão a manobra, né? Com certeza, Uma coisa com para a gente certeza. pensar e fazer. Aproveitar algum caso que já tenha transep, né? De repente Exato, fazer. às vezes você não Ou conseguir. mesmo a direita mesmo, porque provavelmente a TRN comum, lá naquela região do seio coronário, um pouco acima, eu acho que também vai ter a mesma resposta, né? Até em cima disso aí que vocês estão falando, é o que ele fala nos resultados, que ele coloca o seguinte: se você entra ali na porçãozinha proximal do seio coronário, nem precisa fazer a transeptal, né? Uhum. Mas se você precisa, para resetar a taquicardia de um estímulo muito agressivo, menor que 35 milissegundos, pode ser que esteja um pouquinho afastado daquela região. Então, isso pode ser uma dica prática, por exemplo, de você ir um pouco mais para a esquerda. Uhum. E vocês veem que a média de local testado por paciente foi de 4 locais testados, liberando extra-estímulo, e uma vez que você determinou esse reset, são poucas aplicações. 1, 2 aplicações de radiofrequência, eles resolveram em 100% dos pacientes. Então, a conclusão do trabalho é quando que você suspeita de uma TRN com uma via lenta anterolateral esquerda. É quando você tem uma incapacidade de resetar a taquicardia pelo trígono de Koch, ou se você consegue fazer isso às custas de um acoplamento muito curto. Isso pode significar que, eventualmente, o link do nó pela via lenta esteja distante daquela região que você está. E quando você não tem sucesso pela direita de jeito nenhum. A técnica de AP tardio, ela aumenta a taxa de eficácia do procedimento e diminui a quantidade de aplicações. Isso aqui é um estudo comparativo da técnica de ablação, que assim, é bastante antigo esse negócio, é de 94. Tem 2 trabalhos, um é do grupo do Aizaguerre e outro é o grupo do Jackman, que eles descrevem esse potencial. À esquerda, a gente tem um padrão elétrico que é mais provável de ser efetivo. A gente vê essa atividade fragmentada e contínua. Isso aqui pode, eventualmente, sugerir algo que eles descrevem como condução decremental na região da via lenta. O Cristiano chama isso aqui de como você chama, Cris? Peludinho, né? Isso. Esse negócio meio peludo o eletrograma. Exato, meio peludo. E aqui a região que ela é menos efetiva de ter sucesso é quando você vê uma ativação rápida, uma deflexão normal, de um tecido normal. Quando você vê isso aqui, em geral, a gente tem menos sucesso. Por que foi feito isso aqui? Isso aqui, na verdade, é uma comparação que fizeram na época de você fazer uma abordagem eletrofisiológica contra uma abordagem anatômica. O que seria uma abordagem anatômica? Você põe a catéter entre o anel da tricúspide e o seio coronário e vai queimando. Não deu certo? Você sobe o catéter para o plano seguinte. Não deu certo? Sobe mais um pouco. A outra abordagem, de vez de você fazer uma abordagem anatômica, você vai procurando esse padrão elétrico e na região que você identificar esse tipo de potencial elétrico atrial, com um ventrículo maior que o átrio, você aplica. O que foi descrito na época do trabalho, que já é bastante antigo, é que você tem uma taxa de sucesso com a abordagem eletrofisiológica próxima de 100%, com a abordagem anatômica mais baixa, em torno de 85%, 90%. Esse aqui é um trabalho do nosso grupo, que é um caso de... Você quer falar, Rodrigão? Médico. Pode continuar? Deixa eu só fazer um comentário. Eu acho, na verdade, o jeito que a gente faz é um misto disso, né? A gente começa anatômico, daí depois vai aproximando, buscando sinal, mas é esse misto, né, que a gente faz, né? Uhum. Com certeza, com certeza. Porque muitas vezes esse sinal só vai ter lá em cima.
né? Tu tem que subir o cateter para ter esse sinal. Então vai, o mineiro, né? Comendo pelas beiradas, vai devagarinho e aí vai subindo. Às vezes, nas primeiras aplicações, a gente nem imagina que vai ter juncional mesmo por estar longe, mas às vezes é efetiva. A questão de ir devagar pensando também na segurança, né? Não só na efetividade. Com certeza. Quem tá falando é o QG. Às vezes o sinal não é espetacular, mas o local funciona, né? Isso mesmo. Aqui é um traçado de taquicardia por entrada nodal que a gente fez há alguns anos, já tem uns 2 anos esse caso. E o interessante é que você olha o padrão, né, o intervalo VA de 0, e foi um caso assim que ficaram mais de 3 horas queimando ali a via lenta e a gente não conseguiu ter sucesso, queimando de tudo que é jeito. E aí, nesse caso, uma coisa que você acaba fazendo, né, que quando você induz uma taquicardia com VA de 0, você nem faz manobra, você vai para a ablação, essa que é a verdade. Mas esse caso estava tão difícil que a gente começou a acreditar que não pudesse ser. No entanto, liberando a estímulo atrial no RIS refratário, você atrasa o RIS seguinte, ou seja, qualquer atraso ou antecipação nessa condição do RIS refratário é diagnóstico de taquicardia por reentrada nodal. Se a gente prestar atenção no traçado, tem uma dica aqui, ó. Quando você olha o catéter, esse catéter, na verdade, está ablador aqui, mas é no RIS, né? Ele está no RIS. Quando você olha o átrio, tem um atrinho aqui no ablador proximal, pequenininho. A gente vê que o átrio do seio coronário 4, ele é muito mais precoce. Então, você já tem diagnóstico que você está diante de uma taquicardia por reentrada nodal na forma incomum. Esse caso, ele tinha uma coisa em especial. A gente queimou ali no oeste do seio coronário, tinha uma dificuldade muito grande para estabilizar o catéter, e induzia ritmo juncional. O paciente chegou a dissociar por várias aplicações e não conseguia bloquear a via lenta. Então, a gente fez uma punção transeptal, mas antes disso, por o catéter cair muito, era sugestivo que tinha alguma alteração ali no seio coronário. Então, a gente contrastou para ver e viu que o paciente tinha uma cava esquerda. Na sequência, a gente fez uma punção transeptal e fez a ablação pela região póstero-septal esquerda, como que a gente está vendo aqui nas 2 imagens inferiores, né? Você faz a transeptal e aí você vê o seu catéter apoiando na região esquerda. O que a gente está vendo aqui na imagem D, se a gente prestar atenção, a ponta do catéter de ablação, ela está bem à frente do seio coronário. E mais interessante aqui, você vê, né? Aqui em A é a taquicardia, em B, a gente tem um eletrograma que, se você olhar, ele é muito interessante para a aplicação. Você vê que você tem um átrio contínuo e fragmentado. Embora esse sinal seja espetacular, a gente aplicou um monte aqui e não funcionou. O paciente continuou induzindo a taquicardia. Já no C, que você praticamente não tem átrio, nesse local aqui é o que funcionou. A explicação que foi dada para justificar por que você aplica praticamente sem átrio pela esquerda e funciona a ablação é essa. Aqui a gente tem o septo átrio-ventricular. Se você olhar aqui a implantação da tricúspide, a implantação da mitral, quando você está na base do folheto da tricúspide, na válvula do lado direito do coração, se você for fazer a mesma coisa do lado esquerdo, na verdade você não está mais no átrio, você está no ventrículo. Então a dica disso aqui é que quando você vai fazer uma TRN pela esquerda, não adianta você querer o mesmo eletrograma atrial, porque a relação anatômica da via lenta com essa região pela esquerda, ela está mais junto do ventrículo, está abaixo do folheto da mitral. Por isso que quando você vai fazer a ablação e achar um alvo desse, não adianta você querer ficar pegando um átrio grande, que não vai dar certo nunca. É quase sem átrio por esse motivo. Uma outra coisa que também é verdadeira, com base nessa explicação anatômica, óbvio que aí vai ser num plano um pouco mais baixo, é aquelas publicações que são recentes de você fazer ablação de arritmia ventricular do processo posterior, aquelas que não dão certo quando você queima pela esquerda e muito menos pelo epicárdio, indo pelo átrio. Seria mais ou menos o mesmo raciocínio. Você vai ali em cima do seio coronário, quase que na região médio septal, você vê que tem uma relação. Esse corte aqui está um pouco mais acima. A gente vê que está um pouco mais acima, porque em B já tem no AV. Mas para fazer essa ablação dessas arritmias ventriculares, extrasístole, do recesso póstero-septal,
você vê que é possível fazer isso pelo átrio direito e a base anatômica é essa aqui, que mais ou menos foi o que a gente fez nessa taquicardia por entrada nodal, mas o contrário, né? Para queimar a via lenta nodal, a gente entrou pela esquerda e queimou abaixo do folheto da válvula mitral. E com relação ao BAVT durante a ablação da via lenta, quais são os fatos, né? A gente não deve aplicar a radiofrequência em região onde a gente identificar potencial rissiano, embora em algumas situações a extensão da via lenta nodal ela é muito curta. Ela é tão curta que se você não queimar, mesmo que seja naquele potencial rissiano pequenininho, tipo Farfield, você não consegue atingir a via lenta. Você lembra que no começo, quando a gente mostrou aquelas extensões da via lenta, ela pode ser, aqueles 20 casos que foi feito estudo anatômico, ela pode ser maior ou menorzinha, né? Quando ela é muito pequena, não tem jeito. Se você ficar aplicando ali na frente do seu coronário, você simplesmente não consegue ter sucesso. É óbvio que você nunca vai começar alto, próximo do risco. Aqui é a situação de exceção, né? E é uma coisa que você tem que pensar, que eventualmente o paciente ele pode ter uma extensão muito lenta, muito curta da via lenta nodal. O BAVT ele pode ocorrer até mesmo em alvos próximos ao wash do seio coronário. Por que isso aqui ocorre, né? Lembra daquela imagem que delimita o trígono de Koch? Você tem o limite posterior, é o tendão de Todaro, e o limite anterior é a válvula tricúspide. Antigamente, os caras imaginavam que quando você queimava ali no wash do seio coronário e pum, pacientes tinham BAVT, que você podia ter queimado o ramo nodal da coronária direita. Mas o que os caras viram? Agora com esses catéteres de alta densidade, tem uma publicação que eu não consegui pegar para aula, mas eles fizeram um mapa de ativação de taquicardia por reentrada nodal e eles viram que até em 10% dos pacientes, a inserção da via rápida, aquela que a gente viu lá no começo, que ela fica fora do trígono de Koch, lá em cima, ela pode ser mais baixa. Baixa quanto? Até próximo do seio coronário. Então, às vezes, você está queimando o seio coronário, por uma infelicidade, o seu catéter ele cai atrás do tendão de Todaro, 10% das vezes, mesmo lá embaixo, pode passar a via rápida. E isso justifica, por exemplo, porque às vezes o cara não é possível, está tão baixo que tive um BAVT. Às vezes você pode ter essa infelicidade, na verdade, anatômica. E na maioria das vezes, uma coisa que é importante, é muito improvável. Eu não lembro de nenhum caso que teve um BAV transitório, qualquer coisa do tipo, se não tiver alguma coisa diferente. O ritmo juncional é precedido por bloqueio VA, um aumento do intervalo VA, e o nível de bloqueio, habitualmente, é no átrio ventricular. Aqui, o que a gente vê, né? Você vê o QRS, um catéter com átrio do RIS, outro catéter, o VA aumenta um pouquinho, de repente, tem um bloqueio. As descrições da literatura, né, que se você realmente interromper a aplicação em menos de 1 segundo, habitualmente isso aí pode se recuperar. Isso aqui é uma coisa que é importante. Às vezes o cara que está começando ali no pedal, ele demora um pouquinho mais para perceber isso aqui. Se você olhar o catéter que está no átrio direito alto, atualmente a gente não usa esse catéter. O que a gente faz é usar o catéter do seio coronário e tirar o clipe, que funciona praticamente da mesma forma. Mas se você for ver o intervalo VA, ele aumenta progressivamente aqui. Aumenta progressivamente, puff, o paciente sai bloqueado. Então, logo que você identifica que esse VA aumentou, você para a aplicação. Esse aqui é um caso bastante antigo, na verdade, uma foto de print de celular do nosso grupo, esse caso. Você está aplicando a radiofrequência, logo no começo da aplicação, o paciente sai bloqueado. Uma explicação que pode justificar, a gente olha aqui o último batimento, o que pode ter acontecido? Você está vendo que o átrio está muito maior que o ventrículo? Então, o que pode ter acontecido nessa aplicação? Eventualmente, foi a primeira aplicação, logo no começo do procedimento, o que pode ter acontecido é que o seu catéter caiu atrás do tendão de Todaro. O átrio ficou muito maior que o ventrículo e, eventualmente, você pode ter pego a via rápida e ter bloqueado. Esse aqui é um artigo do Azarvatan, que é bem legal ler, quem quiser ler o artigo, que ele fala, são 4 casos, é uma revisão da literatura, que se é evitável o BAVT na ablação de taquicardia por entrada nodal. E aí, nesse artigo, eles descrevem 4 pacientes do grupo deles que tiveram bloqueio atrioventricular e, eventualmente, o que você pode fazer para evitar. A discussão mais interessante, talvez, do artigo é que você tem que lembrar sempre que você, embora você marque o risco para ter segurança,
você tem que lembrar que o RIS está fora do trígono de Koch, e quem está dentro dele é onde você atualmente faz o BAVT, porque o RIS é insulado, o NOAV não é insulado. E o bloqueio ele é nodal. Então, você tem que lembrar que você infere a localização do nó, mas você não tem um potencial de NOAV igual você tem o potencial do RIS. Então, você faz uma inferência da anatomia, mas você não tem aquela certeza absoluta. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Principalmente em quais grupos? Paciente muito idoso, paciente obeso e mulher. Por quê? Porque nessa condição, o assoalho do trígono de Koch ele reduz de tamanho, ele fica mais estreito. E aí você pode ter, eventualmente, essas alterações anatômicas que justificam você ter lesão do NOAV. Nosso grupo ele não usa catéter do seio coronário por via jugular, mas tem uma diferença que é importante. Quando você entra por via femoral, atualmente, o seu catéter do seio coronário, ele marca o assoalho do seio coronário. Então, te dá uma certa segurança. O cara que habitualmente ele posiciona o catéter do seio coronário por via jugular, o catéter ele fica já junto do teto, então você está no limite ali, você tem que tomar cuidado que ali pode passar a via rápida. Isso aqui é uma coisa que ele comenta no artigo, eu nunca vi, ele também não mostra nenhum traçado. Você pode ter um pitfall que justifica, por exemplo, você está fazendo um ritmo juncional e de repente o paciente já sai bloqueado. A explicação teórica que ele dá é que você pode estar tendo um bloqueio AV 2:1, bloqueando na via rápida de forma intermitente, 2:1, ou seja, você está tendo um juncional lá de 80, mas na verdade o seu juncional não é 80, é 160 com bloqueio 2:1 na via rápida, é o que ele chama de ritmo juncional lento mascarado. E uma outra condição clínica que pode justificar, que você tem que lembrar que existe, é a dissociação isorrítmica. Por exemplo, você vai aplicar, você acha que você está fazendo um ritmo juncional, mas se a gente olha, por exemplo, em D2, a gente vê que a onda P é positiva. Se a onda P é positiva, o que isso significa? Que você não está tendo uma ativação atrial retrógrada e está vendo a condução preservada pela via rápida. Não é isso. Na verdade, você está vendo uma dissociação AV. Só que você está com a frequência atrial e a ventricular praticamente iguais. E se você não prestar atenção nisso e a dissociação isorrítmica durar muito tempo, quando você terminar a aplicação, o paciente pode estar bloqueado. Uma coisa interessante, que é importante lembrar também, é da taquicardia por reentrada nodal incomum, que a indução ela é mais simples de acontecer pelo ventrículo direito. Aqui você vê que você estimulou o ventrículo, induziu uma taquicardia por reentrada nodal e com VA longo. Uma dica que eu diria que é eletrocardiográfica, quando você tem essas taquicardias de RP longo, né, o diagnóstico diferencial sempre é TRN incomum, Kummel e taquicardia atrial. Para você eventualmente diferenciar um Kummel de uma taquicardia por reentrada nodal incomum, você pode ver a amplitude da onda P, a duração dela, com relação ao ritmo sinusal. Por exemplo, você tem uma taquicardia por reentrada nodal incomum, a ativação do átrio ela é septal. Então, a onda P da TRN incomum, ela tem menor duração do que a onda P em ritmo sinusal. O Kummel, a via se insere no átrio. Então, a onda P retrógrada do Kummel, ela é maior do que a P em ritmo sinusal, é uma coisa que ajuda. Mas o que é importante? Taquicardia por reentrada nodal incomum, ok, você induz mais rápido, mais frequentemente pelo ventrículo. Mas é importante lembrar que se você induz mais frequentemente pelo ventrículo, é por uma razão. A razão é que a condução retrógrada pela via rápida, nesses casos, não raramente ela é muito ruim. Então, tem paciente, por exemplo, que você induz uma taquicardia dessas, que você vê que a ativação mais precoce é no seio coronário, você começa a aplicar, e aí mesmo aplicando, isso aconteceu esses dias, estava lá o Felipe Calil no procedimento, você começa a aplicar na região da via lenta, lá embaixo, começo de procedimento, a área que você fala, não tem como estar numa área de risco, e o paciente dissocia, e você não entende por que isso está acontecendo. Uma coisa que justifica isso nesse caso é que o paciente já tem a condução retrógrada pela via rápida muito ruim. E aí você fazendo seu juncional com 80, com 90, com 100, você começa a dissociar. Quando você identificar essa situação, ver que é uma coisa reprodutível, você está aplicando um local seguro, o que você tem que fazer para poder fazer essa ablação é estimular o átrio numa frequência maior do que do juncional que você está tendo, ou que está dissociando, e com isso você faz a ablação. Se eventualmente, mesmo que você estimule o átrio
numa frequência maior e você atinja já o vênquiba, porque a condição anterior também seja ruim, aí nesses casos vai ser aquele caso que você não vai ter muita segurança para fazer e talvez seja o papel da criablação no paciente que tem taquicardia por reentrada nodal. Com relação ao endpoint para ablação, esse trabalho é do Dr. Maurício de 98. Ele já tem quase 20 anos de trabalho. E se a gente observar, aqui é o seguinte, o diagrama A, você tem o paciente em ritmo sinusal, dá um extra-estímulo S2, tem o salto e o eco. Isso aqui é o que acontece 90% das vezes. O que a gente chama de ablação? A ablação é quando você tem o átrio, vai testar, tem o átrio, e aí você não tem o H. Ou seja, você bloqueou no nó, você não tem mais a via lenta, você está com sucesso, critério de sucesso. E o que a gente chama de modificação? Modificação é quando persiste até um salto e eco. Tem lugares na literatura que fala que esse padrão pode ser considerado ablação quando ele persiste até 30 milissegundos, ou seja, você está decrementando 10, 20, 30 milissegundos, e aí você tem um salto e eco, salto e eco, salto e eco, com 40 milissegundos você não tem mais, que você poderia chamar isso de ablação. Na prática, a impressão que dá é que quando você tem salto e eco, a via está modificada, seja com 20 ou com 50 milissegundos. Tem uma publicação recente, quer dizer, essa informação aqui ela é antiga, esse trabalho, vocês veem como o negócio evolui. É de 98, a taxa de BAVT, nessa época, que foi publicado nos arquivos brasileiros de cardiologia, era de 3%. Imagina se hoje a gente tiver 3% de BAVT em TRN, ninguém mais manda paciente. Então, o negócio vai evoluindo, né? Você vai entendendo o mecanismo, etc. O que viram? Tem uma publicação 2 anos atrás do Europeus com 500 casos, mostrando o que é ablação e o que é modificação. De fato, seja abaixo de 30 milissegundos, para você chamar de modificação, ou acima de 30 milissegundos, não muda. O que você tem é que quando você tem esse tipo de resposta aqui em 2, a taxa de recorrência é em torno de 5%, e quando você tem uma modificação em 3, vai de 8% a 10% para essa publicação que tiveram com 500 casos. E com relação a um achado importante, que é o que justifica aquele encurtamento do AH que o Rodrigo falou no começo da aula, a redução do período refratário da via rápida após a ablação da via lenta. Esse trabalho aqui é de 94, do grupo do Murat. Ele é interessante por um motivo. Em 93, o grupo do Dr. Natali, eles fizeram o mesmo trabalho. Eles mostraram que o período refratário da via rápida ele encurtava após a ablação da via lenta. E o Natali falou que isso acontecia porque ali na base do seio coronário tinha um nervo, um gânglio vagal, e que quando você queimava ele, o período refratário encurtava, e por isso o AH encurtava também. Aí o que esse grupo fez no ano seguinte? Eles fizeram um negócio que foi muito legal, eles fizeram um bloqueio autonômico, eles deram esmolol e atropina para o paciente e fizeram a ablação da via lenta. E eles viram que, mesmo assim, o período refratário continuava encurtando. Então, viram que aquela explicação não fazia sentido. E o que eles atribuíram, justificaram no artigo, esse encurtamento, é que existe um efeito eletrotônico da via lenta sobre a via rápida. O que é condução eletrotônica lá? É aquela inibição que ocorre de uma célula sobre a outra. Não é tipo sincício, né? O potencial de ação se propagando pelo sistema de condução. É uma coisa de grupo celular inibindo a outra. Então, quando você queima a via lenta, você deixa de ter a inibição eletrotônica da via lenta sobre a via rápida, e com isso o período refratário cai. A média de encurtamento que você tem é de 334 para 300 milissegundos. E qual que é a implicação prática? Não, precisa saber que tem inibição, condução eletrotônica, etc. Parece detalhe, mas é um negócio importante, por exemplo, quando você vai fazer a avaliação de um velhinho, que ele tem um PR de 230, 240 milissegundos, e você está inseguro com relação a BAVT. O que a gente observa? Quando você queima a via lenta, habitualmente esse AH encurta. Então, essas tem 2 publicações, elas são antigas, mas mostram que existe uma certa segurança. No entanto, quem faz a ablação desses pacientes, quer dizer, que tem o PR muito longo, sabe que tem risco de BAVT que é maior, principalmente se o AH é maior que 140.
Por que que isso acontece? Porque você não sabe como está a condução pela via rápida. Eventualmente, se o paciente tiver uma condução muito ruim pela via rápida, você pode fazer BAVT, mesmo fazendo uma ablação da forma mais segura e mais correta. Então, com base nisso, quer dizer, os caras publicaram esse artigo ano passado, no JCE. E o artigo achei bem interessante, bem prático. Talvez a gente possa pensar em fazer isso aqui em alguns casos, né? No passado, quando descreveram a ablação de taquicardia por reentrada nodal, o mecanismo ele não era claramente entendido antes de 92, logo começou a radiofrequência, e o alvo de fato era a via rápida. E quando você fazia isso, 20% dos pacientes eles tinham BAVT. Então, você fazia taquicardia por reentrada nodal, logo começou a radiofrequência, mas a taxa de BAVT era muito alta. Então, esse autor coloca se ainda existe algum papel para você fazer a ablação da via rápida. E é bastante legal o artigo, acho que vale a pena pegar e dar uma lida. Qual que é a situação, o problema? É aquele paciente que tem, eventualmente, aqui, igual vocês estão vendo nesse traçado, um certo distúrbio de condução intraventricular discreto, mas olha o tamanho do PR. O PR é enorme, né? Vai fazer essa ablação aqui, dá medo, né? Você pega um paciente de 80 anos, vai fazer essa ablação aqui, é muito ruim. Recente eu tive até hoje 4 BAVTs transitórios, todos reverteram assim 20 segundos, 30 segundos, mas acontece com todo mundo. Graças a Deus eu nunca tive um definitivo. Mas essa é uma situação aqui que dá muito mais medo, você vai com muito mais cuidado, né? E aí você vê que existe, quer dizer, esse PR está aumentado às custas de um aumento do intervalo AH. Essa aqui é a situação problema. Então, o que eles colocam no artigo? Que você tem que pensar e desconfiar que esse paciente ele pode ter uma condução ruim pela via rápida. E, nesse caso, se você tivesse esses achados, eventualmente valeria a pena já eliminar a via rápida mesmo. Você deixa a via lenta. Se ele está conduzindo com PR longo, eventualmente ele está conduzindo a condução preferencial pela via lenta. E você vai tirar o escape dele. E aí o paciente eventualmente pode ter o bloqueio, não porque você lesou o sistema de condução, mas porque ele tinha uma condução já prévia muito ruim pela via rápida. Quando que você desconfia disso? Quando o PR é maior que 220 milissegundos, quando o AH é maior que 140 milissegundos, quando você tiver salto no AH em ciclos de estimulação maior que 600, aquela curva que a gente falou no começo, quando você salta, chega no período da via rápida para a via lenta, em ciclos maiores que 600. Se você tiver isso, desconfie que a sua condução pela via rápida é muito ruim. E quando o início da taquicardia com acoplamento do extra-estímulo for maior que 400 milissegundos, também é um sinal que você tem a condução pela via rápida ruim. Por quê? Porque toda vez que você tem salto e eco, você definiu o período refratário de quem? Da via rápida. Então, se isso ocorrer num ciclo muito longo, quer dizer que o período refratário está longo, provavelmente é uma via doente. Então, na amostra desse grupo que publicou esse trabalho aqui, são 6 casos. Você vê que a idade dos pacientes era bastante aumentada e que 1/3 deles, 2 desses pacientes, já tinham tido 3 ablações sem sucesso. Embora os que tiveram insucesso fossem pacientes mais novos, às vezes fica na dúvida, né? Se paciente de 85 anos, vamos dar mildarona porque tem TRM. Tá bom, mas paciente de 85 anos, quando entra em TRM, o cara descompensa. Atualmente tem insuficiência cardíaca, tem alguma coisa, e não tolera aquela taquicardia rápida. Então, essa aqui foram os achados clínicos dos pacientes. E com relação aos achados eletrofisiológicos, olha só, o PR médio dos caras era bastante longo, 280, 270, 415, 230, 300 e 270. O AH em todos era maior que 140, a maioria próximo de 200. E você vê que a condição infrarriciana preservada em quase todos. Isso aqui não é tão importante, fica às vezes com medo do HV. O HV não é tão importante nesses caras que têm um PR muito longo, porque o bloqueio não é lá no RIS, você não queima o trígono de Koch, o RIS está fora do trígono. Quem está dentro é o 9, é o intervalo AH que manda. E aí o que os caras fizeram? Em um paciente, esse aqui que tinha um PR de 280 com AH de 190, eles fizeram ablação da via lenta. Tiveram um bloqueio 2:1 no pós-operatório e implantaram um marca-passo. Todos os outros, né, esse trabalho aqui teve 5 anos, tiveram basicamente um caso por ano. Todos os outros, eles queimaram a via rápida. O ponto de Wenckemba ficou em 4 deles aqui abaixo de 350 e nenhum precisou de marca-passo.
Como é que você faz a ablação da via rápida? Dos 6 casos, 5 casos eles fizeram em ritmo sinusal e um caso eles fizeram durante taquicardia. Durante a taquicardia, o que você faz? Aqui está a taquicardia, o VA é de 0. Você pega o catéter ali, põe ele na frente do seio coronário e começa a levantar ele e puxar um pouquinho, tá certo? Você puxa um pouquinho até onde? Até você cair ali próximo do tendão de Todaro ou já um pouquinho atrás dele. Ali é onde está a via rápida, é o mais precoce. Uma vez que você achou isso, você aplica e começa fazendo isso com 10 watts. Eles começaram com 10 e foram até 30. Aqui ele faz isso, quer dizer, está queimando a alça retrógrada, está queimando a via rápida. Na sequência, a taquicardia interrompe e o paciente sai em ritmo sinusal. Isso foi um caso só que eles fizeram. Nos outros casos que eles fizeram isso aqui em ritmo sinusal, como é que é feito? É feito o local, basicamente, da mesma forma, só que toda vez que você aplica a radiofrequência na via rápida, você já testa qual que vai ser o seu endpoint. Se você tem um paciente induzindo taquicardia por reentrada nodal comum e a condição retrógrada é pela via rápida, como é que você trata? Você quer eliminar a via rápida? Fica fácil. Quer dizer, se tem taquicardia por entrada nodal, tem condição retrógrada pela via rápida. Então, você estimula o ventrículo, ou eventualmente durante a taquicardia, você está vendo que está conduzindo retrógrado pela via rápida. O que vai ser o seu critério de sucesso? Você aplica e testa. Perdeu a condução VA pela via rápida, dissociou, provavelmente a via rápida está bloqueada e você não tem mais a taquicardia. Aqui é um paciente que está fazendo uma EVP com 340 antes da ablação, tem condução VA. EVP pós-ablação da via rápida, 540 sem condução VA. Com relação às recomendações para ablação, paciente com taquicardia por entrada nodal pouco tolerada, recorrente apesar do tratamento clínico, salto e eco com TPSV documentada, mesmo que você não induza em sala, autorizado a fazer a ablação. Na prática, quem trabalha com intervenção sabe que qualquer paciente jovem, a tendência de não dar medicamento é muito grande e a taxa de sucesso é muito alta, com a taxa de complicação que não justifica você não fazer. O procedimento é altamente seguro. No entanto, vocês veem que a maioria das vezes, 95% das vezes, você vai fazer do mesmo jeito, vai dar certo, mas tem exceções às regras, tem casos que é muito complexo, dá trabalho, e se você não lembrar dessas alterações, você não consegue fazer. Ela é a mais comum das taquicardias supraventriculares, aparentemente é simples, mas se você for respeitar alguma regra do laboratório, eu digo que a primeira, segunda e terceira vai ser sempre a segurança. Porque você justificar uma recorrência de taquicardia por entrada nodal é algo assim, extremamente comum, acontece. Você pode tentar quantas vezes você quiser, embora não seja comum a gente ver o paciente indo para a sala pela segunda ou terceira vez, mas se você tiver um acidente, explicar é uma coisa extremamente chata. Então, sempre tomar cuidado quando for fazer esse tipo de ablação. Era isso. Muito bom, Moha. Vocês podem ver que é o que ele falou, é o dia a dia, mas quando vai entrar no profundo, e o pessoal fala, eu nunca fui lá no laboratório do Nakagawa Jackman, o Dr. Maurício foi, eles ficam 6 horas, 8 horas fazendo ablação de TRN. Parece que, inclusive, eles param, colocam 5 catéteres, param para almoçar e voltam depois de todas as manobras. Depois do almoço, eles voltam para queimar. E tem bastante coisa interessante. É óbvio que o caso do dia a dia, aquele que tem o sucesso, é muitas vezes muito tranquilo, mas tem alguns casos que realmente são muito difíceis. E aí ter essa conhecimento da anatomia, ir para a esquerda, o ósseo do seio coronário, algumas vezes a transeptal, e muitas vezes aceitar modificação. Eu já tive casos da paciente continuar com 5 reentradas, a gente queimava, continuava induzindo, continuou com 5 reentradas depois de queimar lá na zona 1, lá próximo do RIS, e a paciente não teve recorrência de taquicardia. Então, a gente saber o limite sempre com cautela. Eu acho que no primeiro procedimento ser um pouco menos agressivo, e depois, não, é no segundo ou terceiro procedimento, aí o paciente já está sabendo que tem o risco de bloquear e vai de uma maneira um pouco mais agressiva, né?
tive um Certeza. caso há umas 2 semanas. Não lembro se foi o Randoni que estava comigo. Acho que foi o Randoni, só que aí ele teve que ir embora para um procedimento, para um plantão. 2 ou 3 semanas lá no NIPO de uma TRN que não conseguia ablacionar. E ela continuou tossindo até o final. Fui até por transeptal, mas eu não fiz essa manobra, não conhecia esse artigo que você apresentou aí, bacana, de ir fazendo aquela manobra lá na região lateral do anel mitral e ver onde que ele receta taquicardia com 50 milissegundos, depois 40 milissegundos após o FIS. Não sabia essa manobra, apliquei na região e apliquei na região, bem na região aí onde você mostrou aquela transeptal inclusive, com átrio menor e tudo que isso você já tinha comentado naquela publicação. E até, inclusive, fui um pouquinho mais para essa região lateral, mas não teve jeito. Ela continuava induzindo. Voltei para o lado direito, apliquei de novo. E no final eu decidi terminar. Falei, bom, é preferível que volte a sair com AVT. A paciente retornou. Não, na verdade, a paciente vai retornar. Não sei, agora era para estar marcado nesses dias. E vamos ver como está, mas não me ligou. Eu pedi para ela me ligar, ela tinha muitos sintomas, ela tinha bastantes episódios, deixei sem medicamento e até agora não me ligou falando que teve recorrência. Então, vamos ver. Não sei se vai realmente recorrer ou se existe depois algum tipo de cicatrização aí que possa estender e possa ter modificado um pouco. Mas eu saí bem frustrada. Foram quase 5 horas da ablação e não teve jeito. Eu lembro de uma vez numa Sobrac, naquelas mesas de discussão, que o Dr. Maurício falou, não, eu acho mais uma ablação de fibrilação atrial mais fácil do que uma ablação de TRN. E a gente vê mesmo que em alguns casos, realmente, a ablação de TRN é extremamente complexo, demora mais que uma ablação de FA. A FA é mais reprodutível, né? E faz detalhe, sentido, sim. esse caso meu, eu estava com o catéter ligado. E por erro, o pessoal estava levando o catéter ligado só. E eu estava aplicando o catéter ligado, 30 watts. Até comentei com o doutor Maurício e ele falou, será que de repente não era, se você diminuísse o fluxo, porque talvez estava gravando muito, mas eu acredito que não. Eu acho que... Sabe que uma vez aconteceu comigo isso, não com irrigado, não estava indo, aí eu reduzi o fluxo, aumentei a potência para 50 e teve juncional e coisa. Eu não sei se a lesão, porque o irrigado tu aprofunda mais na superfície e tu faz um pouco menos de lesão, né? Porque o soro esfria. Então, uma vez aconteceu isso comigo. Realmente pode ser uma alternativa mesmo. Reduzir o fluxo e aumentar a potência para 50. Uma vez aconteceu isso comigo, sim. Isso foi o que ele comentou, que poderia ter sido. Eu tive o tempo inteiro juncional, mas nunca aquele juncional rápido, sabe? Um juncional de 80 milissegundos, de 80 batimentos. Nunca aquele juncional mais rápido que você disse, olha, aquele que a gente gosta, e sabe que vai dar certo. O que você acha, Morgan? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que tem casos que é enrolado, né? A gente insiste, às vezes, né? E o negócio vai ficando cansativo, né? E o principal é a conotação clínica, né? Às vezes você está arriscando muito e o cara tem 2 crises por ano. Mas isso que tu falou, às vezes vai ficando cansativo, mas tem que ir com paciência também. Muda um pouquinho, às vezes tu pega uma posição diferente, faz o juncional e resolve. Ou então, que eu vejo que às vezes quando aplica no seio coronário, sempre é importante deixar mais para o teto do seio coronário, deixa a curva um pouco solta, encostando no teto, que é onde tem as inserções à esquerda, né, que é no ósseo do seio coronário. E às vezes a gente não vê juncional também. Então, aplicar 1 minuto e testa também, não obrigatoriamente nessa região tu vai ter o juncional e às vezes é o suficiente para eliminar a via lenta, né?
E um negócio que eu percebi, assim, alguns casos, né? Teve um monte de casos em que eu fui para a esquerda e não consegui fazer. Aí, voltei para a direita. Com a bainha, eu imagino que o contato seja melhor ali, porque ali atualmente o contato é ruim. E você vê que com carto, quando você tem o sensor de contato, ou com o insight, que você consegue medir o contato. Você, eventualmente, ali percebe que a bainha te ajuda a conseguir um contato melhor na região da via lenta. Que às vezes você está achando que você não está queimando, está dando funcional, mas está 1 grama, 2 gramas. Ali atualmente não dá muito contato. E quando você põe a bainha, às vezes você pode melhorar o resultado só porque você teve mais contato mesmo. Não, é verdade. Uhum. Ok. Ótimo. Acho que tá sendo bem legal. Hoje eu vi que teve um momento que chegou a 33 participantes, 34 participantes. Óbvio que eu acho que tem clínicos também, que é um assunto um pouco denso para a clínica. Eu acho que o pessoal saiu. No momento a gente tem 30, acho que está bem legal. E a ideia é manter esse curso, né? Não sei se aulas diárias ou pelo menos frequente. Até eu achei um programa que a gente tinha com 16 aulas. Eu mandei para Karina, Cici, Murredini, Dr. Maurício. Eu acho que a ideia é manter. Não sei se a Karina consegue fazer aula de Wolf amanhã. Amanhã é quinta? Amanhã é Acho quinta. que posso, sim. Posso. Aí fica horário Posso, livre, sim. porque tá todo mundo. Sim. Se ficar melhor de Eu manhã, acho, meio de Cris, manhã. Se ficar eu melhor acho, à Cris, tarde, também que tarde. poderia ser feito, também, entre, de repente, uma aula e outra, e dar para os estagiários artigos Traçado. para eles discutirem também. Eu acho que Traçados e artigos. traçados, eu acho que discussão de traçado é legal porque funciona essa interatividade e a gente consegue discutir, tá? Discussão de traçados e óbvio que artigos também, né? Os principais artigos Artigos são acho também interessante. Tem por aí algum artigo novo que tenha sido, aí também ajuda todo mundo a refrescar, reler, enfim. porque depois, mesmo que Na minha acabe, época a gente fazia isso bastante. Na minha mesmo época que de estágio acabe a gente discutia. mesmo que acabe esse negócio, o fato de a gente estar acostumando com a ferramenta, aí óbvio que a gente não vai fazer de dia, mas pode fazer numa noite que está todo mundo disponível. A gente pode, depois quando voltar ao normal, a gente pode continuar essas aulas por conferência em horários não o que a gente está trabalhando, né? Então acho que Meia-noite então? não. Ele está querendo voltar. Quando a gente voltar ao normal, não era que não está trabalhando. Meia-noite, né? Não, o problema é isso. Quando voltar ao normal, os pacientes vão estar todos esperando a ablação, mas um fim de tarde, alguma coisa assim. Ou se quiser, sábado à noite também, pode ser. Pode deixar que os fellows fazem, tá bom? Rodrigo, você tá aí? Eu? Poderia monta uma raia lá, vamos discutir? Pode ser, doutor. Já bem comecei a fazer. Porque foi legal e eu acho que vale a pena. E você poderia preparar. E quando vocês quiserem que eu dou de criança e cardiopatia congênita, aí vocês me avisam. Essa já está no programa, Cici, também. Eu acho que já assistiu, mas ok, só né? de criança, né? Não tá de congênita. Acho que vale a pena pode separar. ser. Então, por isso, eu mandei, então já coloca lá o título da aula naquela planilha e a gente vai organizando. Vou ver também, falar com o Dr. Maurício, porque acho que tem 2 aulas para ele naquele programa. Vamos ver se ele dá também. E acho que tá sendo legal, tá sendo bem interessante isso aí. Deixa eu só tirar uma dúvida sobre a discussão de agora. Tem descrição de via lenta epicárdica, circuito epicárdico? Eu não conheço, Mu. Eu acho que não. Porque, na verdade, o septo ele não é epicárdico, né? Tanto que TVs septais é improvável ser epicárdica, exceto quando tem a saída epicárdica. Então, todas essas arritmias septais, que na verdade o epicárdio do septo é o outro lado, né? Então, epicárdica, eu desconheço, imagino que não. Uma outra dúvida. Alberto, fala aí. Fala, Alberto. Quando a gente considera fazer uma ablação da via rápida, teria algum valor aí de referência para pensar que a via lenta
tem algum comprometimento degenerativo também? Valor de AH ou de PR? Porque assim como a via rápida teve comprometimento degenerativo e a gente está pensando em queimá-la, eventualmente a via lenta pode ter também. Eu acho, o Morredini leu o artigo, eu não conheço o artigo, mas se a via lenta tem condições de sustentar a taquicardia, a condição anterógrada, pelo que eu entendi é isso, é uma via rápida com condição anterógrada ruim, retrógrada boa, e aí, no caso, uma via lenta com uma anterógrada boa que sustentaria a taquicardia, é isso, Mo? Não, Então, isso. A anterógrada da via lenta deve ser boa, né? Porque tem taquicardia com frequência rápida. E aí, no caso, seria uma anterógrada ruim da rápida, mas com uma retrógrada boa da rápida. Esse é o caso que iria para... Então, se tem taquicardia, imagino isso. E no caso é espontânea, nem é com isoprel e coisa. Então, realmente, se sustenta, deve ter uma via lenta anterógrada boa, né? O que vem velhinho, às vezes, que vai ficando meio incessante, né? Fica mais chato ainda para ele. Né? Porque as duas ficam com a condição lenta, né? Vale a pena lembrar dos trabalhos de Twinode, né? Que é bem isso, saber qual é a via que conecta melhor com o ventrículo. E aí você vê qual nó, no caso. Então, talvez aí seja o mesmo raciocínio também, qual aqui vai conseguir melhor lidar lá com o ventrículo. Talvez não seja a rápida e ser a lenta, porque no Twinode a gente vai ver quem é bom, né? Uhum. E não as duas ali. Oi? Aproveitando, a ablação pelo oblíquo esquerdo ali também tem bons resultados, né? Ou você acha que muda alguma coisa? Eu gosto, né? Vocês veem que às vezes eu gosto de descer ali para ter um pouco noção do ósteo, em vez de subir sempre. E a gente tem tido alguns resultados bons, né? Em vez de ficar subindo e procurando um pouco aquele potencial, né? O potencial da via lenta. Morredini, você conseguiu ver alguma coisa que eles estão estudando, que é mapeamento da voltagem para tentar identificar a via lenta? Eu já vi o trabalho. Você pode fazer um mapa de voltagem de alta densidade ali do trígono e tem áreas de baixa voltagem, mas eu acho que é muito caro, né? É isso que é o problema, né? Eles usam, né, de rotina e tudo, mas e até para não usar fluoroscopia e tentar esse novo. Eu acho que dá para marcar, né? Mas é o preço. Né? E lembrando que no Redu os convênios autorizam, né? Da recorrência, os convênios autorizam. A recorrência, sim, mas só Taxupra acho que não. Né? Não, acho que qualquer recorrência. Recorrência, né? Mas no começo não, né? Uhum. No primeiro não, mas na recorrência poderia ir, no caso, por exemplo, aquele caso que já fez 3, 4 vezes, tentar ver se muda, se viria alguma coisa diferente também, aplicaria em algum lugar diferente. Uhum. Ok? Então tá. Beleza. Obrigado, então, todo mundo. Acho que tem pessoal eu vi o pessoal da Abbott, o pessoal da Johnson tá aí. Os fellows nossos, eu acho que o pessoal da clínica, eu vi que antes a Tan tava, mas a Tan já saiu. Eu acho que está sendo bem interessante e vamos continuar isso aí para deixar os dias úteis, né? Tchau, então, pessoal. Aí depois, as outras aulas eu coloquei no YouTube, eu fiz o upload do vídeo no YouTube, acho que fica melhor. Aí eu já mando também o link depois, quando eu tiver feito o upload. Se o Morredinho deixar, posso colocar. Deixo, lógico. Liberado aí. Então tá. Abraço, pessoal. Tchau. Obrigado aí. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Obrigado.